Boa noite, galera abençoada. Deixa eu ver aqui quem já está online. Já tem um pessoalzinho aqui que eu estava falando, André Felipe, família, Andréa Ribeiro dos Santos, famosa Deinha, Luciana Casimiro, glória a Deus, família abençoada também, Sandra Reguna Rocha, Sandrinha, Eliana Alcântara, Tatiane Maldonado, Helena Oliveira, Eliane Gomes. Boa noite a todos vocês. Creio que daqui a alguns minutos o pessoal vai entrando também e a gente vai parabenizando. Mas eu queria iniciar orando com vocês, pedindo que a graça do Senhor esteja presente sobre as nossas vidas, né? Orando para que seja mais um momento impactante, um momento que venha trazer direção para a nossa vida, que venha trazer edificação, que venha trazer alívio. A gente sabe que esse ano é um ano foi muito cansativo para muitos irmãos, né? Alguns tiveram pessoas que faleceram, alguns tiveram dificuldades financeiras, e alguns não tiveram pessoas que faleceram e nem dificuldades financeiras, mas tiveram um cansaço mental muito grande, né? Fecha, não fecha comércio, mata ou não mata, enfim, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do João Dória, a culpa é do Lula, a culpa é dos prefeitos, a culpa é de um monte de gente e o caos, né, ocasionado. Mas eu creio que aqueles que confiam no Senhor permanecerão como os montes de Sião e não se abalam. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Daniel Freire hoje estava ruim. Tá melhor, Daniel? Tá firmão aí? Tava gorfando aí, passando uma dificuldade bem grande. Vamos estar orando por você aqui, colocar o seu nome aqui na oração pelos enfermos. Lucas Peinado, grande. Agora é Senhor Lucas Peinado, Senhora Daniele, tá, gente? Estão casados para honra e glória do Senhor, né? Amém, gente? Vamos orar? Feche teus olhos, largue o seu garfo, largue a sua faca, acorda o marido que está dormindo no sofá, pede para a criança dar uma segurada, fechar os olhinhos e orar junto com a gente. Vamos entregar para o Senhor esse tempo, a nossa vida. Vamos focar no reino e na justiça dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que já está online, por aqueles que irão entrar e por aqueles também que não poderão estar presentes nesta noite. Peço a Ti, Senhor, que a Tua graça reine sobre os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus vivifique as nossas vidas. Repreendo em nome de Jesus toda a apatia, toda a frieza, toda, Senhor, apostasia neste tempo. A Sua palavra nos ensina que por nossas iniquidades, né, nós esfriaríamos, o amor de muitos se esfriaria. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que venhamos ser pessoas que combatem o bom combate, que concluirão a carreira e guardarão a fé até o último dia de suas vidas. Pai, que não sejamos aqueles, Pai, que retrocederão, que não sejamos aqueles, Pai, que entregarão os pontos. Em nome do Senhor Jesus, que venha o seu reino e que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou compartilhar uma breve palavra aqui enquanto os irmãos e as irmãs vão colocando aí os pedidos de oração. Eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. E isso que eu vou falar não é uma regra e nem ao menos um julgamento, mas é um sinal de alerta e de cuidado pela igreja, pela vida dos irmãos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos fortalecer um a vida do outro e que aquele que está de pé vigie para que não caia. Em momentos de dificuldade, as pessoas desenvolvem muitas compulsividades e ansiedades. Talvez nem todos, mas eu sou assim, tá, gente?
E é importante que nós tenhamos limites claros em nossas vidas, nós saibamos quem nós somos, nós saibamos onde nós estamos e nós saibamos aonde nós queremos chegar. Né? Com essa questão do culto online, com essa questão do Covid, né? Nós temos visto realmente uma igreja bem vazia, muitos irmãos não estão frequentando a igreja, muitos irmãos não estão congregando. E, gente, não estou querendo trazer o conceito de certo e errado. Existem pessoas que realmente estão receosas, são mais conservadoras e querem ficar em suas casas. Ok, nós respeitamos e oramos por essas pessoas. Mas o alerta que eu quero trazer aqui é para que nós não venhamos utilizar essas questões e permitir com que nós venhamos nos esfriar. Se você tem convivido, tem ido trabalhar, tem convivido com pessoas, tem feito todas as coisas normalmente, nós não viemos utilizar como desculpa esse Covid para não congregarmos com os irmãos, porque isso é importantíssimo para a nossa vida. Falando por mim, Renê, eu tenho sentido na minha pele as carnalidades que têm se aflorado neste tempo e a importância que é estarmos com o corpo de Cristo, de estarmos adorando o Senhor, de estarmos matando a nossa carne, de estarmos realmente indo para a cruz. Né? E eu tenho observado alguns cenários onde realmente a pessoa, ela faz, como eu falei, ela faz tudo, mas automaticamente não, para a igreja eu não vou, porque aglomeração de pessoas é complicado. Gente, cuidado com isso. Falo isso em amor, não estou querendo puxar a orelha, não estou querendo levantar um alto padrão aqui, não é isso. Mas cuidado com isso. Né? Avalie o seu coração. A Bíblia fala que se nós julgarmos a nós mesmos, nós não precisamos que ninguém nos julgue. Avalie você mesmo. Né? Eu creio que existem muitas pessoas que são casadas, e aqueles que não são casados entendem a aliança de um casamento. Quando você percebe que você está se esfriando com a sua esposa, ou a sua esposa está esfriando com você, você percebe que o seu casamento está indo por água abaixo, você não vai lutar pelo seu casamento, você não vai se empenhar para mudar esse cenário no seu casamento? Com certeza vai. Se você entende a aliança, você vai lutar até o fim. E por que muitas vezes a gente tem entregado os pontos no nosso casamento com Jesus? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: será que você tem valorizado essa aliança do casamento? Você tem valorizado o casamento que você fez com Jesus Cristo? O casamento que você fez com a igreja? Você valoriza o casamento que você fez com a igreja? Por que em muitos momentos você aperta o botãozinho do exploda-se e não estou nem aí porque as pessoas vão pensar, eu faço o que eu quero, pronto, acabou e não me cobra de nada? Então, cuidado. Né? Vamos viver o amor de Cristo e vamos animar uns aos outros, fortalecer e servir uns aos outros. Amém? Isso é o que estava no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. E, de novo, eu estou compartilhando isso não com o objetivo de julgar, mas com o objetivo de amar, de cuidar e de zelar pelo corpo de Cristo, porque eu amo cada um de vocês, cada pessoa que Deus colocou no meu caminho, cada pessoa que um dia já caminhou conosco na igreja. Eu amo essas pessoas e eu oro para que elas realmente permaneçam firmes nos caminhos do Senhor. É muito triste ver pessoas que caminharam com a gente nas ruas, sabe? E eu creio que eu e você precisamos fazer o nosso papel nesse tempo. Precisamos visitar essas pessoas, precisamos orar por essas pessoas, precisamos cuidar dessas pessoas. Semana passada morreu um irmão, Adilson, né? Fiquei muito triste com a notícia e eu comecei a refletir. Eu vi quantas barreiras esse irmão ele não passou, ele não venceu, ele não lutou para permanecer firme nos caminhos do Senhor. Ele tinha um problema com o alcoolismo e quando ele ficou internado durante um período ele precisou ser amarrado numa cama, porque ele não conseguia ficar lá dentro, ele queria sair para beber. Naquele momento o meu conceito e a minha visão mudou. Né? E eu vi que realmente era algo muito mais intenso. E esse irmão, às vezes, ele ia sujo, às vezes ele ia até alcoolizado. Eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter chegado nele, já devem ter falado um monte de coisas para ele, talvez até com a intenção boa, outros com uma intenção não tão boa assim, apenas para criticar. E esse irmão, ele superou tudo isso e ele permaneceu ali firme, frequentando a igreja, buscando realmente o Senhor da maneira dele. E eu creio que realmente, eu creio no meu coração que ele foi salvo, ele tinha um coração muito bom,
né? E ele era muito importante para o reino de Cristo. E quando ele faleceu, eu tive o meu coração tranquilo. Eu lembrei dos momentos que tanto eu e outras pessoas visitavam, cuidavam, amavam. Então, esse é o nosso papel, irmãos. Vamos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Amém? Perdoe se excedi, deixa eu ver as orações aqui, vou orar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, os pedidos, tá bom? Estou olhando para baixo por causa disso. Daniel falou que já está melhor. Sandro Olinto está abençoando e pede oração para ela. Continua sem paladar, estava com Covid, dona Sandra. Lucas Peinado está pedindo oração por eles, estão com gripe, mas crê que é só gripe. O Andrew está pedindo oração para que Deus abra as portas de um emprego, que seja da vontade dele. Oração para uma vizinha que está passando por um tratamento de câncer de estômago, dona Cleusa. Lucas está pedindo oração pela Natália, que saiu hoje da hemodiálise, aos poucos vem melhorando, ainda respira com a ajuda dos aparelhos, e aos poucos vem voltando à atividade cerebral. Amém. Andrew, para a tia dele que sofre de depressão, Claudinete. Dona Sandra, porta de emprego para Helena e minha nora Thalita. Adalberto, orações pela dona Alzira, mãe do amigo que luta contra o câncer. Luciana Casimiro, oração para a saúde da Daniele, suspeita de Covid, está com a falta de ar e dor de cabeça. Oração para Karen, libertação de vício. Sandra, oração para o meu filho Johnny, Thalita, Heitor e Henrique, pois tinha uma pessoa com Covid no meio deles. Amém. São muitos pedidos de oração. Glória a Deus. Eu vou orar por todos esses pedidos, né? E também vou orar para que Deus fortaleça aqueles que estão enfermos espiritualmente. Gente, desafio você a fazer contato com o pessoal da sua célula, fazer contato com as pessoas que você não tem visto na igreja. Não simplesmente para perguntar se elas têm ido ou não na igreja, mas para amar elas verdadeiramente. Vamos estar orando, porque eu creio que existe uma opressão das trevas empurrando as pessoas para fora da igreja. E não é só os membros não, tá, gente? Estou falando de liderança, estou falando de supervisão, estou falando de pastoreio, estou falando de presbitério. Todos nós somos seres humanos e passamos por lutas e adversidades. E se não tiver o fundamento da palavra de Deus, a gente vai cair e vai dar ruim. Amém? Vamos orar junto comigo, então? Feche teus olhos, exerça a sua fé, abra sua boca, lance palavras no mundo espiritual. Vamos exercer a voz profética. A Bíblia fala que onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não estamos no mesmo ambiente físico, mas creio em nome de Jesus que estamos no mesmo espírito. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Pai, cada pessoa que colocou aqui o seu nome, que pediu oração por parentes ou conhecidos, pessoas que têm lutado com câncer, pessoas que têm lutado com o Covid, pessoas que têm lutado com o desemprego, pessoas que têm lutado contra a gripe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta o teu reino. Traz cura, Senhor, para cada uma destas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que todo câncer seque agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo Covid caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda depressão caia por terra em nome do Senhor Jesus, que todo desemprego caia por terra em nome do Senhor Jesus, que possamos ver o seu braço forte, Pai. Abre as janelas do céu, Senhor, para a vida do André e por a vida da Karen, daqueles que estão desempregados, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor, manifesta a tua glória. Pai, neste mesmo espírito, nós repreendemos todo espírito de rebelião na tua igreja. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de frieza, que não venhamos nos conformar com o presente século, Pai, mas que venhamos, Pai, correr para a carreira que nos está proposta. Nós não queremos abrir mão do nosso chamado, Senhor, mas nós queremos permanecer firme nos teus caminhos e nos teus propósitos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha aquecer os nossos corações, que possamos valorizar o teu corpo, que possamos valorizar a tua igreja, que possamos valorizar a tua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim nós oramos e assim nós te pedimos, Pai. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém
e amém. Deus abençoe, gente. Tenha uma boa noite. Vamos adorar ao Senhor aí com Luiz Felipe. Feche os teus olhos e louve com toda a intensidade do teu coração e da tua voz em nome de Jesus. Dê o seu melhor para Cristo. Eu me rendo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mudo a minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Santo, Santo, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Boa noite, amados, graça e paz. É muito bom estar com vocês novamente, online, como nós temos aqui, politicamente, toda quarta-feira, nosso encontro, que já creio que já deve ter passado de uns 4 meses, já que a gente deve ter culto online, se eu não me engano. E é muito bom estar aqui, por mais que seja online, como a gente sempre fala, mas é um momento juntos. Glória a Deus por isso. Renezão já abriu, já fez a oração, já deu boa noite a vocês. Então, reitero o meu boa noite também para todos vocês que estão acompanhando, graças a Deus, presentes aqui online. Às vezes você está assistindo pelo televisor e não aparece no chat aqui também. Glória a Deus também pelo Luiz Felipe, pelo louvor. Senti no coração este louvor hoje à tarde e compartilhei com ele. Glória a Deus, ele tem tudo a ver, digamos, aí com essa breve mensagem que será hoje compartilhada com vocês. Um louvor que ele traz uma reflexão da importância da presença de Deus, de que nós não sabemos viver, pensamos às vezes que sabemos viver sem a presença de Deus, mas na real não sabemos, porque quem já pisou no Santo dos Santos, ele não sabe para outro lugar, e ele pode se enganar, achar que consegue, mas na verdade sempre vai existir o Espírito clamando aí, para que a gente volte à presença do Senhor. Então esse louvor, ele é precioso, né? É um louvor muito antigo, mas ele traz grandes questões da gente refletir mesmo, né? Como que é viver longe da presença de Deus, o porquê viver longe da presença de Deus, por que alguém escolhe isso? E eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos algo nesse sentido. Então, só finalizando aqui, fechando meu parênteses, obrigado aí pela presença de todos mesmo, que Deus abençoe cada um que está conseguindo acompanhar esses cultos às quartas-feiras. Eu sei que pessoalmente, não é a mesma coisa que um culto online, mas é o momento que nós temos hoje, adaptando aí a pandemia, que a gente consegue ficar pelo menos um tempinho valorizando esse momento da palavra de Deus, valorizando esse momento de oração, de louvor. Então é muito importante, sempre a sua presença é muito importante. Então, te convido a ser realmente um evento semanal na sua agenda, né? Que você separe esse momento na sua agenda. Eu sei que todo mundo tem um monte de afazeres, todos nós,
Também parei, acho que consegui jantar em menos de 10 minutos. E glória a Deus por isso, porque é possível estar aqui com os irmãos e a gente compartilhar esse tempo juntos. Então eu louvo a Deus de verdade, do fundo do meu coração. Deus sabe disso. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um, né? De toda a rede, de todas as pessoas, e também aí de todo mundo que tem mantido aí a fidelidade com a gente, o seu tempo, se conectado, valorizado esse momento, por mais que não seja um culto presencial, que, como o René disse, tem que ser valorizado e muito valorizado. É tão bom estar na igreja, é tão bom adorar, é tão bom estar com os irmãos, é tão bom se prostrar diante de Deus, é tão bom se esvaziar, é tão bom se render e, assim, é tão bom sentir a presença de Deus. Então, obrigado mesmo, de coração, que o Senhor abençoe cada um de vocês, né? Cada uma das suas famílias que estão conectadas agora, cada casa aqui representada, que o Espírito Santo fale conosco, fale aí com vocês. Que essa noite traga algo dos céus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para a minha também. Essa palavra ministrada, eu creio, primeiro para quem ministra, né? E depois para todos nós. Uma palavra que vai falar, eu creio, por mais que seja simples, como a gente tem priorizado, de trazer mensagens um pouco mais diretas, não âmbito de estudo, mas um pouquinho mais interativo nesse sentido, né, de trazer um pouquinho aquela revelação que o Senhor tem queimado no nosso coração. E eu peço que seja assim na tua casa, na tua noite hoje. Obrigado. Eu amo servir a Deus, eu amo andar com pessoas, eu amo realmente ser lapidado naquilo que eu tenho que ser lapidado, tantas questões pessoais que cada um de nós temos, de desafios, de barreiras, de evoluções, de oportunidades que temos para poder cada vez mais avançar, tocar o coração do Senhor e ser instrumento dele também nos tempos de hoje, né, para ser uma ponte aí para que as pessoas cheguem ao reino dos céus através de uma mensagem, através de uma palavra, através de um evangelismo, através de uma simples expressão de amor, né? E é estranho a gente olhar para o mundo e falar o amor, né? O mundo cheio de suas malícias entende isso de uma outra forma totalmente distorcida do que a essência do amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus, ele não cobra nada, né? O amor de Deus, ele simplesmente exige uma entrega, né? Um reconhecimento por aquilo que ele fez por nós. E quando nós reconhecemos e amamos o Senhor de todo o nosso coração, ele preenche o vazio que sempre existiu sem a presença de Deus em nós. Então é maravilhoso. A presença de Deus é maravilhoso, né? Não tem como, a maravilhosa presença de Deus, e não tem como a gente ficar longe, né? Então, será essa breve mensagem que eu já te agradeço que você aí permaneça até o finalzinho. A gente sempre acaba, se não, já passei um pouquinho das 10, mas se vocês acompanham, que é sempre bem cravado ali perto das 10 ou 10:02, 10:03, então a gente não vai passar das 10 horas. Eu quero segurar esse tempo aí para não ser muito longo, mas quero novamente te convidar a sempre estar conectado. Se você puder chamar seus familiares, tantas pessoas nos dias de hoje estão precisando escutar uma palavra de Deus, estão precisando passar um momento sem pensar nos seus problemas, mas simplesmente conectado, né, e escutando algo que vem de Deus, certamente. Amém? Irmãos, como eu já disse, e o louvor também que o Luiz Felipe ministrou, já trouxe um pouquinho daquilo que a gente vai falar. Não aceite viver sem a presença de Deus. Se eu posso colocar um título, né, nessa ministração, não aceite viver sem a presença de Deus. E eu queria compartilhar alguns versículos que está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 1, se você puder acompanhar comigo. São alguns versículos só, alguns momentos, no momento da criação em si, que eu queria destacar. Até mesmo, estava conversando com a minha esposa essa semana, ela compartilhou comigo um print de tela que ela recebeu pelo WhatsApp, e falava um pouquinho dessa questão, de uma analogia, de quando Deus criou o mundo, e algo que a gente ficou conversando e eu senti também da gente compartilhar isso aqui. Então, Gênesis 1, se você puder acompanhar comigo na Bíblia, a gente vai espaçar, pular alguns versículos, tá? Então, Gênesis 1, versículo 10 é o primeiro versículo, né? Aqui Deus, pegando o 9, vamos voltar um pouquinho no 9. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Versículo 10. Deus chamou a porção seca terra,
e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Semente esteja no fruto sobre a terra. Agora você vai um pouquinho, dá uma pular, vai lá no versículo 20, vai um pouquinho para frente. Então aqui a gente está no momento, né, que onde Deus criou a porção seca, a terra, e ordenou que ela produzisse, que as ervas deem sementes e que as árvores frutíferas que deem o seu fruto segundo a sua espécie. Né? Foi aqui uma ordenança do Senhor. Né? E agora no versículo 20, fala assim, e Deus disse, né, uma outra parte da criação, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Agora vamos pular um pouquinho para o 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. Então, 3 momentos. Aqui, Deus ordena na terra a respeito dos frutos, né, das árvores frutíferas, a respeito também aqui dos animais marinhos, e também agora dos animais terrestres. E agora, no versículo 27, no 26, ele fala assim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui, né? Até estes versículos, aqui separando alguns momentos da criação. E é espetacular, né? Já cansei de ler sobre a criação desde a minha infância, né? Na infância não, da minha adolescência, quando meus pais começaram a ir para a igreja, né? Se converteram, e aí eu ia para a escola dominical. Lembro muito bem do meu professor, chamado Honório, né? Lembro muito bem. Aprendi muita coisa lá, os primeiros passos, né? Ainda engatinhando, digamos assim. Eu lembro que todo domingo de manhã era a escola dominical, e a gente ia domingo de manhã para a escola dominical e à noite para o culto. E hoje em dia, tem gente que reclama de ir para o culto uma vez, imagina em 2 no mesmo dia, né? Mas a gente amava, era muito bom, era precioso o aprendizado, né? E, pois bem, né, eu lembro muito bem, a partir dali comecei a entender, e ao longo desses anos, eu tenho poucos anos de vida ainda, sou um jovem, né? Quase nos seus 40, né? Mas Deus preserva a nossa saúde, de alguma forma. Mas, vamos lá. Então, desde lá, eu já escutei muitas vezes, já li muitas vezes sobre a criação, e sempre eu me apaixono e como é precioso, né? Como é precioso a forma com que Deus simplesmente ordenava e as coisas eram feitas. Espetacular, e você fala para uma geração nos dias de hoje, incrédula, que fala que isso é loucura, né? Que bobagem. E aí certamente você já deve ter escutado tantas coisas a respeito disso também, né? Que fala que os crentes são tudo louco, né? E por aí vai. Mas onde eu quero me atentar? Por que eu peguei esses trechos, né? Foi até mesmo baseado no que a gente começou, que eu e minha esposa começamos a conversar um pouquinho sobre isso, que é tão simples, digamos assim, né? Deus, ele olha para a porção de terra seca e ordena ali para que cresçam, que as ervas ali, que elas deem sementes, que as árvores frutíferas deem seus frutos conforme a sua espécie. Ele olha para o mar, ele ordena a questão também da criação dos animais marinhos, ele também cria os animais terrestres e cria toda ali uma cadeia alimentar, né, para os animais terrestres e tudo mais. E quando ele cria o homem, ele não ordena para lugar nenhum, né, nesse sentido. Ele cria o homem e ele fala assim, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja,
ele volta para si mesmo. Então, essa que a gente recebeu e começou a conversar aqui em casa sobre isso, era uma tirinha, né? Era um breve comentário que falava sobre isso, né? Mostrando o quão importante foi nesse momento, quando Deus ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Ele traz para si mesmo. E essa construção, na verdade, a nossa semelhança, há muitos estudos aqui, apontando para que o nossa já é Deus referenciando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos nele, logicamente, né? Então, quando ele fala nossa imagem, a nossa semelhança, há muitos estudos apontando para essa linha, que lógico, e não a outra, há anjos ali com o Senhor, mas apontando para a Trindade. E o que tem em comum por que esses trechos isolados que eu quis trazer aqui para a gente hoje compartilhar, e o que eles têm em comum? Né? O Senhor, quando cria a árvore frutífera, ele cria um habitat para ela. Qual que é? As árvores, as ervas, ele cria a terra. Ou seja, a terra é o habitat daquela árvore para que ela dê fruto. Né? Imagina só, uma árvore pegando as suas raízes. Agora, eu vou viajar um pouco aqui, né? Às vezes eu viajo. Imagina só aqueles desenhos, né, de antigamente, que hoje não tem mais desenhos assim. Imagina só aquela cena do desenho, a árvore pegando, levantando assim, e as suas raízes e tirando do chão, e tentando andar e ir para um outro lugar e ficar tranquila. Não vai dar certo, né? Uma árvore que você arranca ela de algum lugar, se você não plantá-la na terra, ela vai morrer, né? Por quê? Porque o habitat dela é a terra. Foi o que Deus preparou, foi o que Deus, desde a criação, não é hoje que você aprendeu, você que gosta de planta, né? Você que visita muitos gardens aí, comprando vasinhos, como eu falo que eu gosto disso, né? Parece ser algo mais, mas eu gosto também. E não imagina só que a terra é um habitat muito importante para o desenvolvimento e crescimento daquela árvore, essencial. Quando Deus também fala com os animais ali, os aquáticos, por exemplo, ele cria primeiro os mares e depois ele cria os animais aquáticos, ou seja, ele também propiciou todo um ambiente, um habitat, para que esses animais sobrevivessem e desenvolvessem dentro desse habitat deles, um habitat natural, assim como é um habitat natural a terra para a planta. Quando Deus ele cria o homem, ele também cria um habitat natural, né? Quando Deus cria o homem e ele faz o homem à sua imagem e semelhança, ele cria o habitat natural. E esse habitat é o Senhor, é o próprio Deus. Né? E quando por mais que foi tão simples essa tirinha que a gente conversou aqui em casa, mas ela nos faz refletir de uma coisa tão básica que às vezes é tão deixada de lado e não vivida em muitos casos. E uma simples reflexão que nos faz entender se de fato onde está o nosso coração, né, nesse contexto. Imagina só, né, se o leão decidisse, imagina a cena também, viaja um pouco comigo agora. Imagina só se um leão decidisse morar no mar. Ia dar certo? Acho que não, né? A menos que ele colocasse uma máscara e treinasse, ele ia ficar um pouquinho ali, mas certamente ele não ia poder morar ali. Por quê? Porque não foi o habitat que foi criado para ele, né? Foi criado que as florestas, a selva, né? Foi criado outros animais para que eles se alimentassem deles também e a cadeia alimentar girasse, né? Pobrezinho desses animais também, né? Mas que são alvo. Mas certamente eles também comem outros, se não forem herbívoros. Mas tudo bem, aqui não quero entrar em Discovery Channel ou National Geographic aqui, embora eu também goste disso. O que eu vejo o ponto aqui que chamou muito a atenção quando Deus cria esse habitat, ele criou a presença dele como nosso habitat natural. Ou seja, desde lá, quando Deus cria o homem, né, ele cria dentro de um habitat. Né, ele criou o homem para viver com ele, né, para ter relacionamento com ele. O nosso ambiente natural é a presença de Deus, embora seja algo sobrenatural, não palpável. Você vê a presença de Deus? Você não vê. Você vê uma nuvem que você entra nessa presença? Pode ser que aconteça, mas normalmente não. Se a gente lembrar de Moisés, né, Moisés tinha uma coluna de nuvem,
que quando ele entrava na tenda, aquela coluna de nuvem batia na porta, na verdade, ficava ali na porta enquanto Deus falava com ele, e na Bíblia fala como se fossem amigos, né? Que relacionamento excepcional com Deus. Mas Deus, ele criou esse habitat para nós, os seres humanos. Deus criou a presença dele. Na verdade, o nosso habitat natural é nele. Nós somos do Senhor. Pois bem, depois a gente sabe que o homem pecou, se distanciou, houve a morte espiritual, né? Houve uma separação e teve todo um processo aí envolvido da perda da aliança até a restauração da aliança com Deus através de Cristo, né? Onde hoje você e eu temos o privilégio de falarmos que pertencemos ao Senhor, porque Cristo morreu por nós e deu a vida dele, e logo, se você aceitou a Cristo e vive com Cristo, você tem relacionamento com Deus através de Cristo. Só existe um intermediador entre Deus e os homens, que é Cristo, Jesus, homem, né? Então, esse habitat aqui, quando Deus criou, ele criou a presença dele. Assim como eu falei que uma árvore não vive sem a terra, como eu falei também, né, que os animais aquáticos, por exemplo, não vivem fora do mar, assim também é a nossa vida. Nós não podemos viver sem o Senhor. Sabe por quê? Porque certamente será morte. E aqui eu não estou falando morte física. Aqui eu estou falando morte espiritual. Quando nós saímos do habitat na qual existe o propósito de Deus para que nós estivéssemos, quando nós nos distanciamos disso, nós morremos espiritualmente. E muitas vezes, infelizmente, muitos irmãos, apesar de ser uma coisa tão básica que a gente está falando aqui, comentando hoje, muitas vezes isso é deixado de lado e é totalmente, com falta de temor, é lançado aos ventos. E por isso que até mesmo essa canção, esse louvor que foi ministrado, ele traz uma reflexão sobre isso, né? Quem já pisou ali na presença de Deus, ali representando ali, nesse louvor, falando um pouquinho sobre o tabernáculo, quando ele fala Santo dos Santos, a gente sabe que ali era uma divisão dentro do tabernáculo, né? Ali o Santo dos Santos aponta para a presença de Deus ali mesmo. Então, esse louvor, quando fala quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Não sabe. E assim é a representatividade da nossa vida sem o Senhor, fora da presença de Deus. Nós podemos até pensar que a nossa vida está sendo tocada de uma forma normal e que as coisas estão acontecendo. Mas, na verdade, nós estamos mortos espiritualmente porque nós negamos a presença de Deus, que é tão preciosa. E vamos lá. Existe o livre-arbítrio. E glória a Deus por isso, porque ninguém é robô. Cada um pode escolher o que quiser, seguir a Deus ou não. Nós temos a livre escolha. Mas cá entre nós, uma reflexão que eu faço aqui, nós nem deveríamos ter, né, se eu posso assim dizer, porque foi Ele que nos criou, né? Foi Ele que nos formou. Nós somos dele. E por que eu tenho a escolha de não ficar com Ele, sendo que Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador? Vamos falar friamente, né? É até estranho falar que a gente, lógico, glória a Deus por isso, porque Ele nos deu esse livre-arbítrio, de você somente estar com Deus se você quiser estar com Deus. Mas olha só, como se a gente parar para raciocinar. Imagina só o peixe falando, água, não quero mais saber de você. Legal, mas eu não quero mais saber. Eu vou sair da água, eu quero viver na terra. Como seria esse peixe? Quantos minutos ou horas ele duraria? Morreria. Imagina só o ser humano falando para o Senhor, Senhor, o Senhor me criou, legal, mas eu não quero viver com o Senhor. Não me importa mais a tua presença. Esse negócio de igreja é só perda de tempo. Esse negócio de ver com os irmãos é uma papagaiada. Não leva a lugar nenhum. Não acontece nada para mim. Porque tudo que eu quero não acontece no tempo que eu quero. Eu pensei que ia aceitar Deus, eu ia ter tudo num passe de mágica, ia bater a telecena premiada na minha porta. Telecena, agora eu fui longe. E as coisas não aconteceram desse jeito. Então eu não quero mais viver na tua presença. Então tchau. E a gente faz isso. Não estou falando você e eu, tá? Mas o ser humano faz isso. Por mais que seja uma analogia simples, olha só, o ser humano está abrindo mão da sua vida quando ele decide viver sem a presença de Deus. Ele está saindo naquele momento do seu habitat na qual ele foi criado, que é para viver com Deus. E Deus proporcionando para nós todas as coisas. A gente sabe disso, que Ele nos capacita. E olha como então é tão simples entender isso, né?
E seria tão fácil se as pessoas entendessem isso e dessem o devido valor e o temor. Eu não posso viver longe da presença de Deus porque é morte para mim. Eu não posso negar aquele que me criou, aquele que me formou, aquele que realmente proporcionou todas essas coisas na minha vida. E de repente eu não quero mais a presença dele. Eu estou morrendo espiritualmente. Mas muitas vezes o meu ego, o meu orgulho dificulta. Ou até mesmo outras situações nos cegam para que a gente não entenda algo tão básico como esse. Então não dá para uma árvore viver fora do solo. Não dá para um peixe, um animal, por exemplo, que depende da água, viver fora da água. E não dá, meu irmão e minha irmã, para você viver sem a presença de Deus. Não dá. Se você já experimentou a presença de Deus, se você sair, eu te garanto algo, vai existir um vazio e um buraco enorme no seu coração, que por mais que o inimigo tentar te enganar e tentar falar que agora, como eu já escutei muitas vezes na minha vida, pessoas que saíram da igreja falando, agora eu estou melhor. Sabe o que é isso? Isso é uma cegueira tamanha, e eu peço por misericórdia de Deus, para que abra os olhos dessas pessoas. Como que eu posso viver longe daquele que me criou? Como? Como que eu posso entender e até falar dessa forma que agora a minha vida sem Deus é melhor? Melhor por quê? Porque eu faço o que eu quero do jeito que eu quero? Você já poderia fazer isso antes. Mas muitas vezes as pessoas acham que viver com Deus é viver uma vida chata, totalmente pacata e cheia de regras. A gente sabe que não é assim. O Espírito Santo dentro de nós sempre vai trazer alertas daquilo que não edifica as nossas vidas. Mas você e eu continuaremos tendo o nosso livre direito de escolha, o nosso livre-arbítrio. Todas as coisas me edificam, mas nem todas as coisas me convêm, né? Nem sempre vai ser interessante você fazer algo que você fazia antes, porque aquilo não vai trazer edificação para a tua vida, não porque vai ter um monte de crente te olhando e te condenando por isso. Então a presença de Deus é algo precioso, que tem que ser valorizado e tem que ser entendido dessa forma simples mesmo. Se eu me separo de Deus, eu morro, né? Eu estou condenado a uma vida de morte espiritual, longe da presença de Deus. E eu oro por misericórdia por essas pessoas, que elas tenham tempo de voltar, antes que a morte física traga uma condenação de fato, porque essa pessoa abriu mão do Senhor. Lembrei também, quando eu estava batendo um papo sobre isso aqui em casa, lembrei também sobre a famosa passagem de Moisés. Lembra muito quando Moisés estava no monte? Moisés demorou um pouco para descer, né? Deus estava falando com ele, o que o povo fez? Fez o famoso bezerro de ouro. Legal? Legal não, né? A gente sabe que depois do desfecho, né, acendeu uma ira grande do Senhor contra o povo, né? Moisés também depois reagiu. Primeiro Moisés clama para que Deus não trouxesse essa ira, não descontasse, entre aspas, essa ira no povo, lembrando da promessa que foi feita. E é interessante que Moisés conversa com Deus, e Deus, depois de conversar com Moisés, ele falou, opa, certo, beleza, né, não vou fazer isso agora. E Moisés depois também se ira quando ele desce, até ele quebra as tábuas, totalmente indignado pelo aquilo que ele vê. Mas posterior a isso, né, quando Deus tinha continuado falando com ele para que ele prosseguisse na jornada, e Deus tinha direcionado para ele dessa forma, né, e para ele prosseguir, só que Moisés, ele fala, opa, peraí, em Êxodo 33:15, ele fala assim, né, fala assim, em Êxodo 33:15, então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Ou seja, Moisés exige ali a presença de Deus, não era para um anjo acompanhar eles, mas era para que ele próprio, o Senhor, estivesse com eles. Então ele entende, né, ele não falou isso para Deus, tá? O cara é a minha interpretação. Mas sem você não dá para seguir, sem o Senhor, né? É impossível a gente sair daqui, não dá. Se tu não fores conosco, nós não nos faça sair daqui, subir daqui. Não nos faça, por quê? Porque é a principal coisa, o Senhor precisa estar com a gente, a tua presença é importantíssima, ela é fundamental, ela é primordial, nós precisamos disso. Essa é a fonte de tudo. E Moisés, ele chama por essa, e ele declara ali a importância dessa presença, e até mesmo a não postura de sair dali, né? Falou, não vou sair se tu não fores conosco. E Davi também, lembra de Davi? A gente já falou do Salmo 51 uma vez,
Mas eu quero lembrar do verso 10 ao 12. Fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que poderoso. E sabe esse contexto de Davi, você lembra, né? Foi logo depois, né, dele ter pecado, na verdade, e aqui a confissão e arrependimento, que é onde ele fala com Deus. Mas olha que interessante como ele fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, poderoso também. Moisés fala que não vai sair dali sem a presença de Deus, porque ela é primordial. Davi fala: olha, não lances, por mais que eu cometi uma iniquidade, não lances fora de mim a tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha com o temor com que Davi reconheceu, por mais que errou, Davi, um homem segundo o coração de Deus que errou, né? E ele reconhece isso, e ele clama por isso, né? Não lance de fora de mim a tua presença. E o cristão, nos dias de hoje, ele tem que olhar para isso e olhar esses exemplos, por isso que eu compartilhei alguns com vocês, e entender que o nosso habitat natural é o Senhor, né? E a gente tem que clamar nos dias de hoje por isso: Senhor, não lances de fora de mim a tua presença, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Como é importante isso, né? Não deixar que o Espírito Santo se apague em nossos corações, senão cai um pouco no que o René falou no começo, né? As pessoas deixando se apagar o Espírito Santo, a presença dele sai, né? Porque onde ele não é bem recebido, não há por que ele permanecer. Concorda ou não? Né? Você gostaria de estar num local onde você não é bem-vindo, você não vai se sentir bem. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, né? Ele estará onde ele é convidado a estar. Por mais que você um dia aceitou Jesus Cristo, mas se a tua vida for uma vida de morte, traz separação e traz morte espiritual. Então não se engane, né? Não se engane pela religiosidade, né? Se você estiver numa morte espiritual, separado de Deus, por N fatores, por N decisões próprias, traz morte espiritual, traz distanciamento de Deus, e com tudo isso a gente acaba negando o sacrifício de Cristo por nós na cruz, e a presença de Deus vai embora. Eu não sei se você já passou por momentos de silêncio na tua vida. Que momentos de silêncio poderia compartilhar aqui? Momentos onde você orava e parece que Deus não falava com você. Você já passou por isso? Eu já passei alguns momentos na minha vida, onde eu orava e parecia que Deus não falava comigo. Onde eu buscava de uma forma, às vezes, muito superficial e queria uma resposta de Deus imediata. Mas ela não vinha no tempo que eu queria. E as coisas foram se apagando dentro do meu coração. E nessa hora, a gente tem que olhar, parar tudo e falar: onde é o meu habitat? Quem me criou? O que eu estou fazendo da minha vida? Quem eu estou servindo? Eu estou na presença de quem? De Deus? Ou estou na presença das trevas, do diabo? Porque não tem meio termo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Você sabe muito bem disso, que não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Nossa, que forte, mas é a palavra. É aquilo que tem que ser revelado e declarado, e exposto. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Lembre-se disso. Você pode ser tudo aquilo que você um dia sonhou, mas se você não tiver a presença de Deus, tudo isso se resume a nada. Tudo isso se resume a uma escória, a um trapo de imundícia. Tudo isso se resume a nada perante a presença de Deus. Então, não dá para viver sem o Senhor. Por mais que muitas vezes o nosso coração nos engane, a nossa alma nos engane, achando que está tudo bem, não estando com Deus, eu queria te falar e te alertar. É uma grande mentira. Uma grande mentira do inimigo. O nosso lugar é na presença de Deus. Ah, Rafa, como você disse, muitas vezes eu não estou sentindo a presença de Deus como eu gostaria de sentir. Eu queria te falar uma coisa. Corre para a presença de Deus. Sabe como você faz? Vai para a igreja. Ora, né? É um lugar ali que você pode praticar comunhão com os irmãos. Vai na tua casa, dobra o teu joelho também. Tenha uma vida de oração. Não fique pensando em tantas bobagens que às vezes o mundo te proporciona. Mas pense em ajudar as pessoas. Pense em ser um servo de Deus.
Pense em ser instrumento de Deus. Como você pode ajudar as pessoas da sua célula? Como você pode amar mais as pessoas? Busque a presença de Deus através dessas ações também. E Deus vai encher o teu coração dessa presença. Até que eu e você chegaremos num ponto desse. De falar, Senhor, não lances fora de mim a tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me alegria, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Isso é uma oração tão simples, mas falou tudo. Falou tudo que poderia falar aqui. Senhor, a tua presença, não retires de mim, é tudo que importa. Imagina só, se nós pudéssemos ilustrar, o Espírito Santo dentro de nós é como se fosse um coração batendo. Se você abre o teu coração, aqui a tua caixa torácica e tira o seu coração, o que vai acontecer? Você vai morrer, não vai? Você não vive sem um coração batendo dentro de você, né? Ninguém vive. Então é a mesma coisa que o cristão precisa entender, e até mesmo aqueles que não são ainda, que também precisam entender. Nós, nessa estrutura, não somos nada. Nós temos a nossa vida em Deus, porque Ele nos criou e nos formou para viver com Ele em relacionamento, debaixo da proteção dEle. Então, não sei como você está vivendo nos dias de hoje, se você tem buscado ou não a presença de Deus, se você tem sentido ou não a presença de Deus. Só queria te falar uma coisa, não deixa o inimigo te enganar, não. Por mais que possa bater a apatia, o desespero, de tantas coisas periféricas que têm acontecido na tua vida, mas, por favor, eu te peço, aqui com todo o amor do mundo que eu posso aqui tentar passar nessas expressões, corra para o habitat natural que foi criado para você, que é a presença de Deus. Esse é o nosso habitat natural, corra para ele. Corra para o Senhor, sem religiosidade. Exponha o teu coração, exponha as tuas dificuldades. Ele te ama, ele me ama. E você não vai conseguir pisar em outro lugar se não voltar, eu creio, em nome de Jesus. Isso é uma oração que eu faço, na verdade. É um desejo do meu coração. Que você pode tentar pisar em outro lugar, mas você não vai conseguir ficar, porque algo vai te empurrar de novo para a presença de Deus. Sejam irmãos, sejam pessoas à tua volta, sejam situações, eu creio do meu coração. Se você conhece pessoas que estavam na presença de Deus e saíram, ou pessoas que nunca chegaram, eu creio, e a minha oração tem sido nesses dias, para o Senhor gerar um quebrantamento e que as pessoas voltem para a presença dele e não saiam desse habitat natural que foi criado para nós. Então, eu encerro essa mensagem de hoje com isso. Nunca se afaste do habitat natural que foi criado para você, que é a presença de Deus. Você e eu fomos criados por Deus. Fomos criados com toda a perfeição possível. Fomos criados por um propósito. Fomos criados e Deus lançou para nós palavras, né, de bênçãos, onde que nós dominaríamos todas as coisas diante da governança dele, do reinado dele, da majestade dele, e que Deus nos capacitaria para tudo isso, né? O que fala no verso 28, quando Deus abençoa, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso aqui daria uma outra parte da ministração, que eu não vou entrar aqui hoje, mas isso que eu deixo e compartilho com vocês. Corra para a presença de Deus. Se por um acaso você tem se distanciado nesses dias, deixa toda a frieza e a apatia de lado. Peça socorro, levante a sua mão, mas corre para esse lugar que Deus criou para você estar. Se você está distante, corre para ele. Se você está próximo, continua, porque ainda tem uma jornada muito longa para mim e para você, na presença do Senhor. Amém? Quero orar com você e a gente já vai se despedir, encerrando essa live. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por isso, por mais uma mensagem. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas vidas tantas oportunidades de termos transformações, assim como tem sido nos cultos de domingo, nas células com os nossos amados irmãos queridos, líderes que têm levado mensagens. Eu louvo ao Senhor por esses cultos também de quarta-feira e pelas oportunidades que nós temos de, juntos, conseguirmos compartilhar algo do Senhor. Como isso é bom, como isso acalma o nosso coração, como isso traz paz em meio a tanta correria. Senhor, a minha oração em cima dessa mensagem é que ela seja uma verdade queimada aqui dentro do nosso coração. Traz aqui dentro do nosso coração, Pai, essa
verdade, descortina os nossos olhos, para que isso seja vivido na nossa essência. Que a presença de Deus e o habitat, que é o Senhor, que isso nunca seja esquecido ou desvalorizado. Que embora possamos estar em momentos tão difíceis, um diferente dos outros aqui, mas que o nosso habitat esteja queimando no nosso coração, que é a tua presença, é o que mais importa em nossas vidas. Tudo pode cair ao nosso lado, mas, Senhor, jamais a tua presença. Resgata em nós esse entendimento. Resgata na igreja, Pai, naqueles que estão mais desanimados, naqueles que estão mais apáticos e até mesmo naqueles que estão mais na pegada, mais envolvidos, cada vez mais resgata a importância de estar no nosso habitat natural, que é a tua presença. Embora sabemos que é algo sobrenatural, que pela fé nós estamos totalmente envolvidos, mas nós queremos que essa casa, que o Senhor, ó Pai, que se estamos pisando fora dessa casa que o Senhor criou para nós, que acenda dentro de nós grandes luzes, que o Espírito Santo nos incomode, para que a gente não se distancie dessa presença, mas que a gente corra para essa presença. Que a gente, ao pisar em um lugar que não é para nós estarmos, que o Senhor tenha misericórdia, que nós voltemos a tempo para a tua casa, para a tua presença. É o que mais nós pedimos nessa noite. Tem misericórdia das nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. E obrigado por ter nos criado. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Obrigado por essa rede. Obrigado por esse ministério. Obrigado por cada irmão que está assistindo essa live. E cada irmão que vai assistir depois gravado até mesmo. Eu louvo ao Senhor e te peço que isso nunca saia dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um finalzinho de noite tranquilo, na paz de Deus. E que essa palavra continue falando contigo de alguma forma. Seja assim, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.